Vamos dar a largada na nossa análise de hoje. E olha, o papo aqui não é sobre uma impressora comum, daquelas que só servem para acumular papel, sabe? Estamos falando de abrir o capô e entender um verdadeiro assistente de trabalho inteligente e escalável. No ritmo frenético dos escritórios hoje em dia, ter uma integração fluida é absolutamente crucial. É exatamente aí que a série Ricoh IM entra na jogada. A promessa deles? Transformar de verdade a forma como os processos fluem no dia a dia, lidando com uma verdadeira enxurrada de dados físicos e digitais com uma facilidade absurda. Então vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso objetivo aqui é decodificar, peça por peça, essas multifuncionais coloidas A3, focando especificamente nos pesos pesados da linha, os modelos IMC4500 e IMC6000. Estes são equipamentos inteligentes desenhados pela Ricoh não para ficarem ali passivos no canto da sala, mas para serem parceiros reais do negócio. É o tipo de tecnologia que cresce e se adapta estruturalmente junto com a expansão da empresa. Para organizar a nossa jornada e garantir que ninguém se perca, a gente vai seguir este roteiro bem direto. 1. A evolução do escritório. 2. Experiência do usuário e conectividade. 3. Desempenho e velocidade. 4. Acabamento profissional e escalabilidade. E, fechando com chave de ouro, 5. Sustentabilidade e suporte inteligente. Começando pela nossa primeira parada, a evolução do escritório, de copiadora a parceiro inteligente. A verdade é que o conceito de escritório virou de cabeça para baixo, não é mesmo? Ninguém mais quer simplesmente tirar cópia. As empresas precisam de centros neurálgicos de dados. E a arquitetura desta série se apoia em 4 pilares principais para resolver aqueles gargalos operacionais diários. Primeiro, trabalhar com muito mais inteligência, integrando perfeitamente a digitalização. Segundo, o toque pessoal, garantindo acesso imediato aos aplicativos que a equipe mais usa. Terceiro, manter-se atualizado, adicionando novas funções de software sob demanda. E quarto, que é música para os ouvidos de qualquer gestão, economizar custos, cortando drasticamente o consumo de energia e o desperdício de papel. O que nos leva à nossa seção 2, experiência do usuário e conectividade, a interface humana. O que é bem interessante de notar agora é que um hardware industrial super potente não serve para muita coisa se for um pesadelo de usar, certo? Esse painel de operação inteligente muda o jogo. Com uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas, ele traz um visual super limpo, com ícones bem grandes. A sacada genial aqui é que a usabilidade imita intencionalmente a de um smartphone, quebrando qualquer barreira de aprendizado na hora. Além disso, a tela pode ser totalmente personalizada para cada departamento, assim, aquela tarefa que parecia complexa se resolve com, literalmente, 1 ou 2 toques rápidos. E isso ilustra brilhantemente como o ambiente de trabalho moderno precisa ser livre, sem as pessoas estarem acorrentadas às mesas. Essas integrações móveis são o coração da conectividade de ponta da máquina. Com suporte nativo para leitura NFC, Apple AirPrint e Mopria, as equipes podem imprimir arquivos essenciais ou mandar digitalizações pesadas direto para a nuvem ou rede interna usando só o celular. Isso dá uma fluidez incrível para o dia a dia e deixa as reuniões ágeis como nunca. Avançando para a seção 3, desempenho e velocidade, o motor principal da operação. Falando de força bruta e confiabilidade, as vantagens precisas de velocidade entre esses dois modelos são matadoras. A C4500 entrega robustas 45 páginas por minuto, com a primeira impressão em preto e branco saindo em absurdos 3,6 segundos. Mas a C6000 pisa no acelerador para impressionantes 60 páginas por minuto, derrubando o tempo da primeira cópia para 2,9 segundos. A agilidade em cores também cai de 5,4 para rápidos 4,2 segundos. Podem parecer só frações em um primeiro olhar, mas em uma operação de alta demanda, é exatamente isso que acaba com aquelas filas enormes e irritantes. 240. Prestem muita atenção nesse número, porque esse é o novo ritmo da digitalização corporativa. O scanner desse equipamento processa impressionantes 240 imagens por minuto no modo frente-verso. Isso é impulsionado por um alimentador de passagem única que aguenta 220 folhas de uma vez só. Traduzindo isso para a vida real dos negócios, significa pegar pilhas colossais de documentos físicos e jogar tudo nos servidores quase instantaneamente, erradicando qualquer rastro de atraso administrativo. Vamos ver como tudo isso ganha forma física na seção 4, acabamento profissional e escalabilidade, gerenciando a produção. Toda essa inteligência digital é fantástica, mas o ecossistema também precisa dar conta do mundo físico, do manuseio de papel. A escalabilidade atinge outro patamar com este número, 4.700.
Esse é o limite máximo de folhas que a estrutura pode comportar quando equipada com as expansões modulares. Expandir a entrada de papel desse jeito altera profundamente a dinâmica de um escritório. Reduz drasticamente as pausas para recarregamento e garante que aqueles trabalhos críticos de impressão em massa sigam ininterruptos. Mas o verdadeiro impacto financeiro brilha nas opções de finalização. Ao adicionar módulos extras como a unidade de dobras múltiplas internas ou os finalizadores de alta capacidade para 3.000 folhas, que conseguem até montar livretos completos, a produção ganha uma camada profissional incrível. Internalizar a criação desses materiais, que antes iam para gráficas terceirizadas, representa uma economia de custos gigantesca e um ganho exponencial na agilidade da equipe. E para fechar nossa estrutura técnica, seção 5, sustentabilidade e suporte inteligente, o custo total de propriedade. Ter um hardware de ponta é sensacional, mas a viabilidade real da operação se apoia muito na manutenção e no impacto financeiro de longo prazo. Aqui, a gente vê um foco incisivo no respeito ambiental. Os índices do consumo típico de eletricidade, a métrica TEC, mostram uma engenharia super otimizada. São apenas 1,75 kWh no modelo C4500 e 2,75 na C6000. Essa eficiência energética se alinha com as metas ecológicas e ainda mitiga aqueles custos invisíveis da conta de luz que pesam bastante no orçamento. Olhando aqui por debaixo do capô, a gente entende a lógica de manutenção autônoma. Os toners, que aliás entregam enormes ciclos de 33.000 impressões na cor preta e 22.500 nas cores, foram projetados para serem trocados de forma super fácil por qualquer pessoa da equipe. Juntando isso com o suporte inteligente nativo, que atua proativamente em caso de falhas, a empresa basicamente elimina a dependência de ficar chamando o pessoal de TI toda hora para resolver manutenções de rotina. Tudo isso converge para uma proposta de valor central. Não dá mais para investir em um equipamento estático que vai ficar obsoleto no ano seguinte. A grande sacada é apostar em tecnologia desenhada para crescer e se adaptar, seja através de softwares constantemente atualizáveis, segurança escalável ou adições físicas, é uma base sólida e pronta para acompanhar perfeitamente as exigências e a intensidade de um ambiente corporativo vibrante. Para encerrar nossa exploração de hoje, eu deixo um questionamento vital para qualquer análise estrutural. O ecossistema atual de gerenciamento de documentos funciona como uma barreira que consome tempo e recursos ou atua ativamente como um catalisador que acelera o crescimento? A tecnologia exata está aí, como a gente viu. A escolha pela eficiência contínua é o que pavimenta o caminho da expansão inteligente. Até a nossa próxima análise.